Olá, amigos, boa noite. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe uma vez mais. Estamos no horário de darmos início aos nossos estudos habituais de quarta-feira. Lembrando a todos que nós ainda temos mais um estudo, estamos próximos aí do Natal, das festividades, mas na próxima quarta-feira, dia 18, nós ainda teremos estudo, tá bem? Então, quem não estiver viajando, quem não estiver indo em formaturas, batizados, velórios, casamentos, porque final do ano é velório, é de tudo, né? Quem não estiver ocupado com essas coisas, estaremos aqui no estudo. Hoje nós temos a grata satisfação, a alegria de recebermos em nossa casa uma vez mais o nosso querido Oceander, lá de São José do Rio Preto, um grande divulgador da doutrina espírita, um grande trabalhador, que se faz acompanhar da sua esposa, a Estela, que hoje vai compartilhar, que os dois nos darão o estudo nessa quarta-feira. Desde já, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, em seguida passarmos a palavra para o Oceander e a Estela. Vamos então, como de hábito, buscando a sintonia com Jesus, buscando a sintonia com os amigos espirituais, para que a partir de agora possamos ser envolvidos por esta energia, por esta egrégora, por esta vibração, particularmente nós que estamos no ambiente de forma presencial, possamos conectarmos com a espiritualidade, possamos neste momento nos desligarmos, nos desconectarmos de todas as nossas preocupações, da nossa lida diária, para estarmos de corpo e alma presentes aqui, neste momento, para o aprendizado, para o conhecimento, coisa tão importante que a doutrina espírita sempre nos ensina, a importância de aprendermos, a importância de conhecermos, para bem trabalharmos na nossa abençoada doutrina espírita. Sintamo-nos todos acolhidos por esta casa Caminho de Damasco, e que os dirigentes espirituais, em nome de Jesus, nos abençoe a todos, que assim seja. Muito bem, com vocês então, Oceander, Estela, fique à vontade, o púlpito é de vocês. Vou deixar o fiozinho junto para poder sair ali, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado a você pela presença, tá? Fique à vontade. Obrigado. Boa noite, caros amigos. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Estive aqui agora no começo do ano e hoje aqui em companhia da Estela, para a gente fazer essa dupla aqui. A dupla em favor de trazer aí uma leveza para a palestra, porque não fica enjoativo, né? Uma pessoa só. Então fica bacana essa dinâmica de desenvolvimento de um tema. A gente tem o hábito de fazer isso já às terças-feiras, pela Rede Amigo Espírita, no nosso Evangelho da Rede, na rede. Fica até o convite para vocês aí nos acompanharem, os amigos que não conhecem. Todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, a gente faz esse estudo já há 8 anos, ininterruptos, e então fica o convite a todos. E a reflexão que eu trago da noite, aliás, dá uma boa noite pessoal aí também. Boa noite, gente. Vocês viram que o púlpito quase cobre a pessoa, né? Então hoje a gente vem falar do Evangelho. Espero realmente que o Oceander falou que nós dois juntos, de alguma maneira, acaba aqui preenchendo mais, não é? Enjoando menos. A voz do Oceander, eu acho que é uma voz que deixa a gente um pouco, às vezes, com sono. Aí vem a minha e acaba com a graça do povo de que a gente vai fazer compra no supermercado e a gente procura os frutos mais, com aparência mais doce, né, os legumes mais vermelhinhos. Então ninguém quer comprar uma laranja azeda no supermercado, fazer suco vai ficar ruim, né? Ninguém quer comprar aquele tomate verde, também fica meio esquisito. Então assim somos também espiritualmente. Dentro desse processo evolutivo,
nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos. Então nós podemos afirmar que a nossa busca número 1, enquanto indivíduos encarnados, é do processo de amadurecimento espiritual. E não se trata em absoluto em relação a questões religiosas. É que a religião dá suporte para que a gente então possa ter a oportunidade de praticar aquilo que a gente aprende. Porque não significa também ser maduro espiritualmente, ser alguém com grande conhecimento doutrinário. Alguém, por exemplo, com capacidade de leitura admirável, alguém que tenha uma boa percepção de se recordar de páginas. Eu conheço gente, por exemplo, se você perguntar para ele o que está escrito na página 39 de tal livro, ele sabe te dizer. Qual que é a pergunta 720 do Livro dos Espíritos? A pessoa está lá, ó, a pergunta é essa e a resposta é essa. A pessoa pode ser um grande intelectual e não necessariamente ser maduro espiritualmente. E quem diz isso não sou eu, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no seu capítulo 17, no item 4, Allan Kardec trouxe para nós a seguinte compilação em relação à maturidade. Diz assim a espiritualidade: será então necessária para compreendê-la, ou seja, a doutrina espírita, será necessário então uma inteligência fora do comum? Não, responderam os espíritos. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, apenas saídos da adolescência, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência, somente requer olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Isso significa que alguém com um desprivilégio em relação à questão de graduação pode ser alguém muito evoluído e muito maduro espiritualmente. Então, nós encontramos as pessoas que têm mais conhecimento e que têm mais absorção doutrinariamente falando e, consequentemente, mais conseguem aplicar na sua vida, são os indivíduos que não necessariamente sejam os mais intelectualizados. São aquelas pessoas mais simples, mais humildes de coração. São as pessoas que, dando oportunidade de novos conhecimentos, se abrem, reconhecendo então que estão aptos ao aprendizado. E eu considero os espíritas, em modo geral, nós espíritas, com um grande senso e uma grande vitalidade no processo de amadurecimento espiritual. Por isso que nós trouxemos aqui em conjunto hoje, é a primeira vez que a gente faz essa reflexão aqui juntos, em relação a esse tema, mas a gente já vem estudando isso já há muitos anos já. Então trazemos, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição contida nesse livro. Inclusive ele tem capa dupla, do Chico Xavier, ó, Aulas da Vida. Então ele tem a frente dele aqui e a traseira é igual à frente. Ó. É muito bacana. No capítulo 11, o espírito de Albino Teixeira traz para nós o capítulo chamado Maturidade. E a Estela vai trazer para nós aqui o primeiro elemento. Ao longo das leituras e das reflexões, nós vamos perceber, com os exemplos, que a gente conhece pessoas de maturidade espiritual. A gente vai reconhecer, às vezes, nos exemplos que nós fazemos muitas coisas e também que não fazemos. Isso que é gostoso da doutrina espírita. Fortalecer o que você já é, que está acertando, e dar uma chacoalhada, né, no que a gente está errando. Poxa, citou um negócio lá que eu fiz hoje. Então, vamos lá. De Albino Teixeira, capítulo 11, Maturidade, livro Aulas da Vida. Psicografia de Chico Xavier. E esse livro é de autores diversos. Se já prestamos serviço sem perguntar se a criatura está precisando, é maturidade espiritual. Se já auxiliamos nas boas obras sem aguardar recompensa. Então essa mensagem traz para nós aqueles momentos em que você vê a necessidade de sua ação. Muitas vezes a ação é mascarada por uma frase que a gente solta assim:
Que dó, né? Olha que dó. Ai, tadinha. E você tem uma ação a mais para fazer. Só que essa máscara de eu senti dó da pessoa. Não, eu tô com dó. Ali, você está vendo, eu estou aqui, minha sobrancelha, estou com dó. A não ação em um momento que você pode, porque tem momento que não dá para ajudar. Esses dias mesmo na rodovia, o Alexandre passando, atropelou um papelão. Aí ele falou, nossa senhora, se fosse um cachorro, não tinha o que fazer. O próprio reflexo nosso leva a acidentes, se você for tentar alguma coisa. Mas existem situações que tem o que fazer. No caso de animal mesmo, que mexe muito com o coração de todos. Ah, então todo animalzinho abandonado, você não sente sua piedade, você acolhe e leva para tua casa? Não tem jeito. Poxa, eu moro num apartamento. Eu tenho 2 gatos, eu vi um cachorro grande ali, como que eu vou adotar? Não tem jeito. E o que tem para ser feito então? Bom, se eu estou num lugar, igual São José do Rio Preto, tem uma página de animais perdidos e achados, e aí o pessoal coloca na página e a gente vai resgatar porque você tirou foto. Tem como você fazer isso? Faz. Ah, não tem, na minha cidade, que Votuporanga não tem esse recurso. Então faz uma prece. Alguma coisa dá para ser feito, porque a gente sabe que tem um benfeitor ali que acompanha esse cachorro. Então, toda vez que nós somos convidados a uma ação, não dá para perguntar, porque a ajuda não espera. Isso é uma mensagem da doutrina espírita. O auxílio, ele tem que ser de pronto, claro que com prudência. Mas não dá para eu ficar debatendo muito. Nossa, Luciana, você viu aquela família lá? Estou sabendo que está passando fome, né? Não sei, vamos dar um tempo, vamos pensar mesmo, né? Se a gente vê que tem alguém que está muito desnutrido, aí a gente ajuda. Então tem que ser algo de bate-pronto, o auxílio não espera. E aí quando eles nos dizem que se a gente já auxilia sem aguardar recompensa, nós nos lembramos da mensagem de Chico, pela psicografia de Calderaro, quando ele diz que o sol é a maior representação de Deus na Terra. Aí fala, pô, meu sol, porque muitas vezes diz, é mãe. Aí tem tanta mãe que abandona, tanta mãe narcisista, não, é o sol. E por que o sol? Porque o sol ele tem várias representações de como funciona a divindade, do amor da divindade para conosco, que é iluminar todos, sem distinção. Meu Deus, aquele homem é pedófilo, o sol ilumina ele também. Significando que Deus também ama ele. E nós temos distinção, né? Assim, não, aquele ali eu ajudo, aquele ali vou pensar. Aí o sol, no sentido do auxílio, ele não... Que dia que você foi e falou assim, obrigado por esse sol maravilhoso. Às vezes, quando a gente vai para a praia, até que a gente faz, né? Chove 3 dias seguidos, no 4º dia, nossa, que benção, que saiu o sol. É muito pouco e muito raro, mas mesmo assim ele sempre vai brilhar para você, mesmo que você não agradeceu. Quantas vezes você deixou de ajudar, porque a última vez a pessoa nem falou obrigado, Sandra. A pessoa, não, eu não vou mais ajudar não. Pessoa ingrata, porque nós ainda precisamos dessa recompensa humana. Então é claro que, então vocês dois fazem tudo isso. A gente sabe na teoria, e quanto mais a gente força a teoria dentro da nossa cabeça, um dia aquilo começa a ser realidade. Porque Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, um dia eu vou ajudar de maneira espontânea, sem ninguém me falar obrigado. Mas se eu souber a teoria, se eu gravar isso na minha cabeça, tudo bem, eu vou lá, não vão nem me agradecer. Mas eu vou forçar, depois eu volto até de cara feia. Mas eu vou na disciplina, um dia a gente vai ser... auxiliar o pessoal de maneira espontânea, não é? O que vem depois aí, Alciandra? Nós estamos com cuidado aqui, porque tem um microfoninho aqui da câmera. Então é um microfoninho aqui especial. Quem vai deixar cair, hein? Ninguém vai deixar cair. Vamos ver. Dentro desse conteúdo, então, de ajudar sem esperar recompensa, nós temos um elemento muito importante a ser frisado. Se nós nos condicionarmos em algum momento da nossa jornada a somente ajudarmos quando nós obtivermos qualquer tipo de vantagem ou de recompensa humana, como um agradecimento, ou a pessoa te considerar, ou ela ver com verdade as tuas boas intenções, se a gente se condicionar a isso, nós vamos nos tornar indivíduos encarnados muito improdutivos, porque a percepção humana é muito pequena.
Nós não podemos nos limitar a assim, só vou ajudar quem me reconhecer. Eu só ajudo se me agradecer. Ou se alguém vê, ou um dia vir dar um tapinha nas minhas costas e me agradecer dizendo que eu sou muito legal. Nós não podemos fazer isso. Porque isso é nos limitarmos. Nós estamos aqui como indivíduos com grandes potencialidades de auxílio para o nosso engrandecimento, para o nosso crescimento. Ou seja, quando eu auxilio, quem está ganhando sou eu. E eu confesso para vocês que eu levei muitos anos para entender isso. Quando comecei a estudar a doutrina espírita, isso era uma grande incógnita. Eu achava que não valia a pena ser espírita. Porque parece que a gente só aprende a fazer o bem para o próximo, e parece que quem só ganha é o próximo. Mas demorou para eu entender que o maior vantajoso, o que mais recebe em vantagem sou eu, somos nós, quando a gente auxilia, porque a recompensa pode não vir da pessoa a quem você beneficiou, ou a instituição que você fez uma doação anônima. A recompensa e o reconhecimento vem do alto, como providências invisíveis, como por exemplo, você sabia que você pode ficar livre de doenças que vão ser desviados do seu percurso, porque você anda fazendo bem para alguém, e esse alguém sequer te reconhece ou te olha na cara. Você sabia que um benfeitor pode visitar a sua casa e tem capacidade magnetizadora para fazer isso? Ele pode curar um animalzinho seu doente, que você nem fica sabendo que ele ia ficar doente. Ele magnetiza o teu gatinho, o teu cachorrinho, porque ele tem gratidão por você ter ajudado um dos seus tutelados. Nós já paramos para pensar nisso? São inúmeros os benefícios de quem se propõe a ajudar sem esperar recompensa humana. E já com a certeza que nós podemos afirmar para vocês, para nós todos, a providência divina está acompanhando cada milímetro, cada segundo, cada milésimo de segundo que a gente faz, seja de bom, seja de ruim. Se você faz o bem para alguém, se esse alguém não te agradece, aí você ganha dobrado, porque você não recebeu o pagamento humano. Em o Evangelho segundo o Espiritismo isso é muito destacado. Nós podemos receber de duas fontes, ou dos homens ou de Deus. Se você já recebeu dos homens, você foi ovacionado, você foi reconhecido, saiu teu nome no jornal, você apareceu nas mídias sociais, porque você fez um feito notável. Então, contente-se, você já recebeu o teu salário. Agora, se você não foi observado, ninguém viu o bem que você fez, aí é que você está num lucro maior. Porque quem viu é aquele que é nosso Pai. É aquela obra que a gente dá o nome de espiritualidade. Estes conseguem nos livrar de vários problemas, de acidentes, de doenças, de desagrados os mais diversos. Então dá para falar uma frase para resumir isso aqui: vale a pena ser bom. Vale a pena. Se desdenharem de você ainda, se te humilharem ou te ofenderem por um bem que você fez, olha lá, quer se aparecer, olha lá, quer dar um de bonzinho, olha lá, está com algum interesse por trás, está ajudando, mas esse aí, esse não é flor que se cheira, não, esse eu conheço o passado dele. Se falarem isso de você, aí que você está mais no lucro ainda, principalmente se você não desistir. Costumeiramente a humanidade costuma falar assim: quer saber, eu ajudei, fui mal interpretado, recebi ingratidão, não ajudo mais. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas então você pode até falar assim: não, aquela pessoa ingrata eu não vou ajudar mais, mas tem outras pessoas precisando do meu auxílio. Seja numa conversa fraterna, seja no auxílio material, seja lá o que for, não desista, não pare de fazer o bem. E a outra frase, vamos lá? Quer que eu leia? Essa aqui? Se procuramos o trabalho que nos compete, sem rogar que outros nos substituam nas próprias obrigações. Isso significa que nós somos incumbidos de várias tarefas enquanto indivíduos encarnados. Nós temos obrigações na nossa família, na sociedade, no nosso trabalho. E eu e ela aqui temos obrigação com vocês agora, obrigação de trazer uma mensagem límpida, uma mensagem esclarecedora,
respeitando os princípios doutrinários, ou seja, nós tivemos a obrigação de cumprir o horário e chegar aqui a tempo, para não fazer vocês esperarem a gente chegar. Então a gente está cheio de incumbências. No nosso dia a dia, nós temos várias tarefas, como filho, como pai, como irmão, como marido, como esposa, como cunhado, como genro, como sogra, como sogro. Não deleguemos função nossa para outro fazer no nosso lugar. Porque senão quem ganha o bônus é o outro. Se eu deixo a incumbência minha como pai, por exemplo, para que a minha esposa faça no meu lugar, ela vai fazer. O filho vai ficar bem atendido, mas quem perde sou eu. Porque não estou cumprindo o papel que um pai deve cumprir. Quem fez então foi ela? Quem ganhou o bônus? Quem ganhou a evolução? Ela. Isso aqui é mais ou menos um puxãozinho de orelha dizendo assim para nós, Albino Teixeira, ó, não folga na cabeça de ninguém não. Não deixe de ser alguém cumpridor dos seus deveres. Aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo traz um capítulo exclusivo destacando o dever. Então não deixe de cumprir os seus deveres. Quais são eles? A tua consciência sabe. Não precisa ninguém te falar. Qual que é o meu dever como pai? Eu sei o que eu tenho que fazer. Talvez um outro pai tenha uma percepção diferente. Ele está no direito dele, e quem está certo então? Os dois estão certos. A percepção dele tem que ser respeitada. A minha, eu devo respeitar, para ser fiel à minha própria consciência. Não é isso? A maturidade espiritual traz para nós a rédea da nossa vida nas nossas mãos. E essa frase, eu vou até ler de novo, que o Sender acabou de ler. Se procuramos o trabalho que nos compete sem rogar que os outros nos substituam nas próprias obrigações, significa que você já tem maturidade espiritual. É aquela pessoa, eu lembro muito da mãe do Oceander, quando ela conta que ela teve um problema no coração e assustou, foi 46 anos, foi bem jovem, né? Eu falo bem jovem, gente, porque eu tenho 45, então... 46 anos, a minha sogra bem jovem chegou no médico e ele disse assim, olha Renata, teu coração está nessa situação, você tem que largar o cigarro. Gente, ela conta, é tão bonitinho que ela disse que pegou o maço, cigarro que ela tinha, saiu do consultório, ela fez assim no lixo. Aí o que isso mostra? Ela entendeu, está na tua mão. A tua saúde está na tua mão. Dá para pagar alguém para ir na academia para mim, Luciano? Eu queria também. Nossa, vai lá. Faz um 100 abdominal para mim lá. Não tem jeito. Não tem jeito. O que você come, tudo que envolve a sua saúde, não dá. Maturidade espiritual. Você quer viver até quantos anos? Está na tua mão. Tudo bem que lá em cima deve ter um pergaminho escrito Estela, Onishi, vai viver até... Está lá escrito até 100. Mas no meio do caminho, o livre-arbítrio, o GPS é reto. Você encarnou, o GPS é reto. O problema é que eu pego uma ruinha... Aí eu pego outro, isso vai diminuindo, não é? O tempo de vida. E aí eu lembro que uma amiga, nessa maturidade espiritual, de você saber o que você tem que fazer na tua vida, ela estava chorando, eu falei assim, por que você está chorando? Porque você acabou de falar para mim que você vai conseguir um emprego, que vai ganhar mais, um horário mais flexível. Ela falou, Estela, quanto ao dinheiro é bom, quanto ao meu horário é bom, mas eu sou babá de 2 crianças, de manhã, de tarde, de noite, quando os pais passeiam na madrugada também, que a mãe faz assim, oi meu amor, você já papou? Você tomou banho? Tchau, mamãe está indo para a academia. Tchau, mamãe está indo. Tchau, mamãe. A mãe praticamente nem tocava nas crianças. Quantas vezes nós dois nos perguntamos assim, se a gente tivesse dinheiro, mas muito dinheiro, será que a gente não iria delegar funções que são absolutamente nossas? É tua essa função. Minha mãe nesse momento está acamada, desde maio do ano passado. E aí a gente foi viajar agora e meu irmão ficou no lugar. E a minha mãe é acamada, mas totalmente lúcida. E entra na conversa assim, olha, dá para pagar uma pessoa para ficar com ela, e você faz todo o esquema que você fez para o seu irmão, e a pessoa fica. E fica. Contrata 2 profissionais, a gente faz a vaquinha ali da família,
Só que não é assim que funcionam as coisas. Existem alguns detalhes da nossa vida que só essa programação reencarnatória vai conseguir resolver. O dinheiro não vai resolver. Não tem como eu pagar alguém para eu perdoar, não tem como eu pagar alguém para dar carinho no meu lugar. E muitas vezes a gente quer encontrar uma solução para a nossa encarnação no meio dos relacionamentos. Poxa, Luciano, será que a minha vida é assim mesmo? Eu vou ficar sozinho? Estou sendo perseguido? Onde você está, ali tem uma função a ser feita. Qual o título que você recebe? Eu sou colega de trabalho daquele ali. O que é um colega de trabalho? É uma pessoa que segura, lá em Rio Preto a gente chama BO, segura os BO da vida, segura os problemas da vida dentro de si e não externa com uma cara feia e carrancuda. Quem é um colega de trabalho aqui que não entendeu ainda sobre essa maturidade? O que ele faz? Meus amigos de trabalho já sabem, eu chego, eu só dou risada depois das 11, porque eu tenho mau humor matinal. Você não tem maturidade espiritual. As pessoas têm que te suportar a tua cara feia. Tudo, onde você estiver, você tem um título a cumprir. Como o senhor falou a gente aqui nesse momento, quando é um aluno, como você é irmão. Irmão de sangue. Ah, um irmão de sangue deveria ser assim, assim. Você é. Como é uma esposa? Você é. Como é um marido bom? Você é. Porque tudo tem um título. A gente sempre fala, o outro não fez isso, o outro não fez aquilo. Será que eu estou cumprindo com tudo que me compete? Em qualquer lugar do mundo. Se você está numa fila da lotérica, você é uma pessoa da fila da lotérica. Quem é você? Eu tenho um dever ali. Talvez fala baixo no celular, talvez nem atender a ligação no celular. Por quê? Uai, tem 5 pessoas na fila quietinho. E eu lá, faz mais barato, ou faz mais barato. Você já viu gente na fila? Você sabe a vida da pessoa em 10 minutos, que estava... Olha que inconveniência, fala, ai meu Deus, a doutrina espírita é assim, cheio de mimimi. Não é, gente. Todos nós temos um quadrado em que a gente tem que zelar por ele e não invadir o do outro. É simples, doutrina espírita, se você for resumir como cidadão, é ética. Qual é a ética de um cidadão? Respeitar. Se você for ver todas as leis, se você pegar a Constituição brasileira, é lindo, olha lá. Parece que é tudo cristão que escreveu, não é? Pois é. É só fazer o básico, não perturbar. Então, isso traz para nós o que será que tem de minha responsabilidade, que eu tenho que fazer e zelar, e eu estou jogando para o outro. Às vezes até num casamento, né? Jogando a responsabilidade do barranco abaixo no colo do outro. E dá para fazer uma pesquisinha rápida dentro da nossa própria consciência. É só imaginar assim, se eu sou parceiro de alguém, por exemplo, marido de alguém, eu gostaria de me casar com alguém como eu sou? Sou filho. Você apaixonaria por mim? Sou filho de alguém, no caso eu tenho meu pai e minha mãe lá em Rio Preto, né? Eu gostaria de ter um filho como eu sou para os meus pais? Então esse é um senso que a gente pode fazer dentro da nossa consciência. A gente é amigo, não é? Gostaria de ter um amigo como eu sou? Gostaria de ser um filho como sou? Vizinho. Gostaria de ter um vizinho como eu sou um vizinho para alguém? Aliás, por falta de um tem 3, né? Que é um do lado esquerdo, um do lado direito, um de frente. Fora os restantes aí, né? Às vezes do fundo, enfim. Dá para fazer esse censo e descobrir se nós estamos sendo bons e maduros espiritualmente. Outra questão que o Albino Teixeira nos coloca é quando ele nos pergunta se nós já somos capazes de nos sentirmos indivíduos que não registramos ressentimentos. Ou seja, se nós já estamos capazes de nos sentirmos aptos à neutralização de qualquer tipo de desagrado que fizeram conosco. As pessoas nos desagradam o tempo inteiro, porque são diferentes de nós. Nós desagradamos as pessoas o tempo inteiro, porque nós somos diferentes das pessoas. Do mesmo jeito que eu quero ser aceito e penso que o meu jeito de ser não desagrada ninguém, porque eu acho que eu estou indo muito bem, as pessoas também têm essa convicção. Dentro desse entendimento, nós vamos encontrar desacertos, desacordos,
que realizaram conosco. Pessoas que talvez nos traíram, nos magoaram, nos ofenderam, falaram mal de nós, inventaram mentiras, criaram calúnias. A pergunta é: vale a pena eu guardar algo que não fui eu que produzi dentro de mim e que me faz mal? A maturidade espiritual já nos pede isso, aprender a neutralizar e identificar quando a gente convive com alguém, por exemplo, é um indivíduo coiceiro, o indivíduo dá coice a todo momento. Se você sabe que o indivíduo dá coice, como um cavalo ou um burro dá um coice, se você passa perto da traseira dele e te dá um coice, não pode ser espantoso, porque um burro dá coice. E nós temos pessoas que não são burras, né, o animal burro, mas dão coices, que ofendem, que desagradam, porque são ainda indivíduos muito mais animalizados do que espiritualizados. Nós convivemos com pessoas que nós pensamos que têm uma gratidão, têm um carisma, têm um carinho por nós, mas um dia a gente descobre que eles não têm. A gente pensou que eles tinham. E aí quem estava errado na história? Somos nós, que tivemos uma percepção errada em relação a algumas pessoas que não têm elementos para nos oferecer. Então, sabendo disso, quando alguém nos ferir, nós não vamos mais nos surpreender. Uma frase que eu gosto muito diz assim: a decepção é a visita da verdade. Então, quando a gente se decepciona, é porque a gente descobriu que estávamos iludidos. Porque alguém, eventualmente, que a gente imaginava que tivesse uma capacidade evolutiva acima da média, apenas demonstrou o seu tamanho real. E a pessoa não tem culpa de ser o que ela é. Mas ela poderia ser melhor. Eu também poderia ser igual o Chico Xavier, mas não sou. Eu poderia ter várias virtudes, como muitas pessoas têm, que eu sei que eu não tenho. Eu quis trazer esse enredo aqui todo para mostrar para nós que nós temos que desenvolver um senso de perceber as pessoas com mais maturidade, com mais sensatez da nossa parte, para a gente se ofender menos. Se eu me ofender menos, se eu não criar mágoas, não desenvolverei ressentimentos, porque eu não vou ficar lembrando daquilo, não vou ficar matutando aquilo como se fosse algo inadmissível. Onde já se viu? Olha o que a pessoa fez comigo. Pois é, ela fez aquilo que ela sabe fazer. Mas a pessoa me traiu. Pois é, ela não aprendeu ainda nada sobre fidelidade. Mas ela me ofendeu, ela me xingou. Pois é, ela não aprendeu ainda sobre gentileza, sobre bons modos, sobre saber discutir sem ter que ofender. Então, o que a gente faz nesse mar de pessoas imperfeitas e diferentes de nós, que também somos imperfeitos e diferentes de todos? Aprender a neutralizar o mal rápido, para isso não nos pesar, isso não nos contaminar, isso não nos fazer mal. Então, se você já consegue olhar quando alguém te ofende, lembrar agora, como eu tenho certeza que está todo mundo lembrando aí, de alguma magoazinha, alguma coisinha que ainda está pendente, alguma rusga com alguém, dá para a gente começar a pensar assim: tem feito bem eu ressentir isso? Tem me trazido bons fluidos, boas energias? Então vale a pena deixar esse descanteio, literalmente, não é? É isso aí. E quando nós falamos de ressentimento, muitas vezes esses exemplos que você, Anderson, citou aqui, ficam vagos na nossa cabeça, porque quando eu era adolescente, eu lembro que eu assisti o Fantástico, uma reportagem, pode ser que alguns de vocês lembrem também. Era um senhor barbudo, que a filha dele tinha sido assassinada, e quando o repórter perguntou para ele o que ele sentia pelo assassino, ele falou assim: olha, eu sou espírita, e a doutrina espírita me ensinou a perdoar. Eu não desejo mal para ele, eu sinto muito não ter minha filha do lado. Eu lembro que eu ouvi aquilo e falei: nossa, se um dia, ó, a viagem da cabocla, se um dia alguém matar e eu ver uma reportagem, eu vou falar igual esse homem aí, que esse homem aí, virei fã dele. Uma coisa grande são para pessoas grandes. O meu tamanho são ressentimentos
que nós vamos acumulando a ponto, às vezes, de dar um câncer em nós. Vamos acumulando ressentimentos bobos e pequenos. Ah, Sandra, você viu? Fulano lá não curte nada que eu coloco na rede social. Não vou curtir também. Você está ressentido, depois você não curte. Ó, eu mandei uma mensagem aqui no WhatsApp, tá vendo? Ele ouviu, ó, e não me responde. Aí eu vou bloquear. São pequenos ressentimentos. Ô, Sandra, eu fiz aniversário, você acredita que o fulano lá não me cumprimentou? Todo mundo me cumprimentou. O fulano não me cumprimentou. Isso mostra o tamanho da nossa maturidade espiritual. Eu lembro de uma história real do Daniel Goleman, é aquele que escreveu para nós o foco, inteligência emocional, por aí fora. Ele foi fazer uma palestra num estádio de futebol americano, lotado, e todo mundo ovacionou ele no final da fala dele. Parabéns, assoviu, e quando ele saiu todo cheio dos aplausos, né? Quantas pessoas devem caber num estádio daquele, será? 70 mil pessoas. 70 mil pessoas, coisa básica, né? 70 mil pessoas, cada um me desse R$1, é 70 mil reais, né? 70 mil pessoas, imagina. Aí todo mundo aplaudindo. Quando ele foi no estacionamento, pegar a chave do bolso dele, o cara falou, ô Daniel, aí ele falou assim, foi uma porcaria tudo que você falou. Gente, acabou com ele. Ele conta que perdeu a noite de sono, que ele ia avaliar tudo que ele tinha falado, porque alguma coisa tinha errado. Ele queria ver quem que é aquela pessoa. Será que tem câmera aqui filmando para ver quem é? Para me perguntar. Olha o quanto nós nos apegamos a pequenos detalhes da vida, com tanto de bênção que nós somos cercados, que é o tal do ressentimento. O que a pessoa fez para você? Tem uma filosofia tauteca que... Parar para pensar, Evangelho segundo o Espiritismo, quando você pega a introdução do Evangelho, ele diz para nós que aqueles filósofos antes, eles foram os precursores de uma mensagem que hoje a gente trabalha, esmiuça para colocar ali no prato de comida. E aí a gente vê essas filosofias antigas que duram até hoje, uma delas, eles trazem uma mensagem assim, não leva nada para o pessoal, porque é do outro. E eles dão um exemplo, que hoje, traduzindo, na época era de um assassinato à base de pedra, hoje eles colocam assim, se uma pessoa der um tiro em você, não é pessoal. Mas como assim não é pessoal? Ele vai me matar. Então, pessoal é quando alguém faz, sabendo exatamente como ela vai te ferir, porque você tem algum problema, não, o problema está com ela. Talvez a pessoa atirou porque excesso de raiva, talvez tenha inveja de você, qualquer outra coisa, mas não é você. Então, quando alguém nos xinga, quando alguém fala mal de nós, quando alguém trapaceia, é um problema do outro. É muito difícil explicar isso daí, por exemplo, uma traição conjugal. Não, mas peraí, como é que você vem falar que não é para mim? Não é. A pessoa tem um vício, às vezes, milenar, de infidelidade. Nós sabemos que a doutrina espírita traz esses tipos de vícios, não é? Até o livro Sexo e Destino apresenta para nós os 2 maiores vícios da humanidade, que a gente pensa assim, poxa, lá em São José do Rio Preto, pelo menos a gente vê muitas pessoas no semáforo, né? Nós tentamos livrar os nossos jovens e crianças longe de bebida, longe de uso de entorpecente, e os maiores vícios são sexo e comida. Simples assim. E aí quando eu encontro um viciado, me relaciono com ele, e ele não consegue se manter longe do vício, eu acho que é contra mim. E não é. É o vício dele. Aguenta? Não, não aguenta. Então sai fora. Entende? Entendo. Então fica. Mas não é problema seu. Só que o problema é que a gente põe no peito e fala, nossa, o Sandra falou alto comigo, ele me machucou, ele me feriu. Eu falo, não, ele falou alto porque ele é grosso. Não é o jumento que você estava dando os coices, né? Ele falou alto porque ele é assim. E às vezes nós convivemos com pessoas que é assim o tempo todo e ainda ela me surpreende. Ah, eu vou te contar a última vamos colocar um nome que nós nem conhecemos, Beth. É uma Beth que não, né? Contar a última da Beth. Ou você vai virar para mim e falar assim, o que você vai contar para mim da Beth que é novidade? Só se ela matou alguém. Aí eu falo, poxa, que sem graça. Sério? Sério, a Beth faz de tudo. Ah, entendi. Então não tem nem novidade para contar dela? Não tem. É chutar cachorro morto. E muitas vezes aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te chateou, fica tranquilo. Deus sabe do teu coração, assim como diz no livro Pão Nosso,
Jesus conhece quem tu é, Ele sabe teu coração, e isso basta. Para mim não basta, a Beth também tem que saber que eu sou boa. Nós estamos dando muito valor para pessoas erradas. Pensa assim, quem é a pessoa que você mais ama? Eu amo fulano. Aqui, Sandra, 5 pessoas, eu amo loucamente. Por que você fala tanto dessa uma aí? Se você amasse mesmo, você nem dava atenção para esse outro. Esse outro você nem ama. Mas me feriu. Mas você está gastando suas horas, seus pensamentos e uma coisa muito preciosa nossa energia com esse fulano. Enquanto isso, essas 5 pessoas que você ama estão ali, à míngua. Você não teve tempo para parar para mandar uma mensagem, para ir lá dar um abraço. Por quê? Porque você está pensando naquele um lá, ó. Isso é o ressentimento na nossa vida. E quem não tem maturidade espiritual sofre, né? Pois é, você perde muito tempo da vida ressentindo coisas que não dá para voltar atrás. Você não vai conseguir pegar uma máquina do tempo e voltar lá naquele dia e não deixar que aquela situação acontecesse. Nós temos que aprender a neutralizar os desequilíbrios das pessoas, porque é isso que Jesus faz com a gente. Jesus não se ofende. A espiritualidade amiga nos assiste ininterruptamente, sem exigir de nós melhorias, se a gente não consegue realizá-las. O teu benfeitor jamais vai deixar de te acompanhar, mesmo que você se torne a pior pessoa do mundo. Teu benfeitor não vai jamais se decepcionar com você, por mais que ele fique apreensivo quando ele observa a gente cometendo equívocos, mas ele não vai nos abandonar, nem se ofender, porque ele sabe o nosso tamanho, assim como Jesus não se ofendeu com aqueles que o crucificaram, porque ele sabia onde ele estava pisando, onde ele estaria então encarnando. Um povo muito primitivo, muito carente de entendimentos básicos, tanto que tinha coisas que ele disse: não posso dizer isso para você agora, que você não vai entender. Será que Jesus se ofenderia? Vocês acham que Jesus se ofendeu com quem crucificou ele? A resposta é não. Jesus ficou magoado? Não, tanto que foi a última frase que ele disse, enquanto encarnado. Não pedindo para Deus, não dando ordens para o Pai, que é amor. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não estava dando ordem para Deus fazer algo que ele não estava fazendo. Ele apenas quis dar uma demonstração de que ele, o Cristo, perdoava ininterruptamente, 100%, porque ele sabia o tamanho daquelas pessoas, e obviamente que o Pai faria o mesmo. Só que ninguém fica livre das incumbências, dos erros que comete. Não fique preocupado assim, mas peraí, se eu não guardar ressentimento, será que a pessoa que me feriu não vai ficar livre? Porque ela me feriu, ela fez algo desagradável, ela me traiu, ela me roubou, ela me ofendeu. Fiquem tranquilos. Está tudo registrado na consciência de cada um. Ninguém escapa da própria consciência. A pessoa pode escapar de você, você nunca mais vai ver ela. Mas o mal que ela te fez ficou registrado dentro dela mesma. Isso ela vai ter que reparar um dia. Talvez não necessariamente com você, se você não guarda ressentimento dela. Agora, se nós guardarmos ressentimento, nós colocamos uma algema no nosso punho e a outra algema no punho da pessoa. Você vai levar ela para todo lugar que você for. Você vai contar dela para todo mundo. Você vai ser aquele indivíduo que não vira o disco. Hoje em dia não tem mais isso, né? Coisa de gente antiga, isso virar o disco, né? Não tem mais. A moçada aqui não tem nem ideia do que eu estou falando. Então nós temos que ser indivíduos, nós aqui os mais velhinhos, né? Nós temos que virar o disco, seguir em frente. Nós temos que reciclar aquilo que tem de desagrado, que aconteceu conosco e que não foi nossa culpa. E aí posso falar um negócio aqui agora que vai doer um pouco? Às vezes nós vamos descobrir um dia que nós tivemos culpa sim. Nós vamos descobrir um dia que nós fomos ofendidos, traídos, sei lá, de qualquer tipo de problema, nós tivemos a nossa participação. Nós não conseguimos obter êxito também para fazer a pessoa agir de maneira diferente. Parece até assim, poxa, eu fui lá no centro hoje e descobri quem é errado sou eu. Não é isso, gente, não é isso. Não é com esse intuito que eu estou querendo trazer essa reflexão, não. É apenas para dizer assim, se nós conseguíssemos ter primor nas nossas relações, nas nossas atitudes, com certeza a gente ficaria livre de muitas pessoas desagradáveis no nosso caminho. Em um livro dos Espíritos, a espiritualidade coloca para nós,
são colocados no nosso caminho, colocadas pessoas que têm muita semelhança conosco. Então, se a gente convive com muita gente impaciente, você pode ter certeza que o objetivo divino não é nos punir, é nos fazer perceber que a impaciência é algo muito desagradável, porque nós possuímos também. Se eu sou meio irritadinho, nervosinho, falo o que eu quero, porque eu só falo as verdades, vão te colocar pessoas assim no seu caminho, que vão falar verdades desagradáveis a teu respeito. Se você convive com muita gente mentirosa, talvez você não seja mais mentiroso, mas você está no processo de estágio final de aprender a não ser mentiroso também. Então todo mundo que está ao nosso lado, especialmente aqueles com quem a gente tem um pouco de dificuldade de lidar, estão nos trazendo lições valiosas. Se a gente souber aproveitar bem, nós vamos sair daqui melhores, mais amadurecidos. E a última frase, né? A última frase é assim, ó. Obviamente, gente, que esse texto aqui tem mais frases, tá? A gente trouxe só algumas reflexões aqui, porque o nosso tempo não dá para a gente ir embora 10 horas da noite aqui, né? Você fala muito, né? Pois é. Se já sabemos esquecer o mal para valorizar o bem, se já conseguimos calar todos os assuntos que induzam à intranquilidade e ao pessimismo. Fala sobre isso para nós. Nós temos essa tendência de reclamar, infelizmente. E às vezes nós não temos nem a maturidade espiritual de segurar e se perguntar: é necessário isso que eu vou falar? Porque imagina, o Oceander chega do trabalho, ou me encontra, ou a gente está em uma conversa, como nós viemos agora, é 1 hora de viagem daqui, né? 1 hora de viagem, e eu só conto problema. Problemas que eu já resolvi, problemas que não têm solução, ou problemas que nem são problemas. Imagina, como que eu deixo ele, como diz aqui, ó, você traz a intranquilidade e o pessimismo. Fala, nossa, que vida, que inferno é esse que a mulher vive, que minha esposa vive? E nós temos uma característica de ser humano que é inato você querer resolver o problema do outro. Então, o que você faz com as pessoas que você ama? Você reclama. E o que a pessoa que te ama faz? Quer resolver. E o que acontece? Nada, porque ela não resolve os problemas que estão na tua cabeça. Tem coisa que tem solução. Ô, Oceander, quero fazer um suco. Por favor, busque lá, já que você está na rua, 1 dúzia de laranja. Nossa, beleza. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um problema no dente. De um sapato que eu usei que, poxa, deu uma bolha aqui, Oceander. Vocês têm noção que se eu conto para ele que eu estou com uma bolha no pé, o cérebro dele já teve bolha. O cérebro dele resgata a memória de como é a dor de uma bolha e ele sente a minha dor. E ele resolve o meu problema? Não. Então por que eu contei? Sei lá. Porque eu quero tirar a paz do outro sem saber. Só que quando nós encontramos uma mensagem que diz para nós que você está deixando o outro intranquilo, e geralmente, na maioria das vezes, são pessoas que nós amamos, ou são ambientes que falam, nossa, Oceander, eu trabalho em um lugar que lá é um inferno. Ah, um fala do outro, beleza. Quando você chega, quais os assuntos que você leva? Você viu o noticiário lá? Casal de idosos espancado, morto, que mundo que a gente vive. Então o trabalho é um inferno? Você é o capeta, não? Você que leva as informações do bem lá. Imagina, alguém te pergunta, gente, isso é muito, é óbvio, mas a gente faz. Pessoa te pergunta na maior educação, e aí? Tá tudo bem? Ai, Xan, tô bem não dormi essa noite. E por quê? Nossa, eu estou preocupado, e aí vai. O pobre do Uber pergunta, qual o sentido nosso disso? Por acaso, a pessoa que você reclamou que você não dormiu, ele é neurologista? Pode ser que ele ajude, né? Vou prescrever aqui um tarja preta para tu tomar, olha, capota até cavalo, nós estamos falando de cavalo hoje, né? Horse, capota a pessoa, fala, então, mentira, nós reclamamos que nós tivemos insônia com a pessoa que mora com a gente, com o colega de trabalho, com o vizinho, qualquer pessoa se perguntar para você se está tudo bem, você não vai dizer, poxa, está bem, olha esse sol,
Estou sabendo que em tal lugar lá deu uma nevasca, o outro deu um tsunami, o outro deu um terremoto, e aqui em Votuporanga não aconteceu nada disso. Mas nós não pontuamos. Agora, se choveu, derrubou uns galhos, é o assunto. Nossa, quem que aguenta varrer isso aqui tudo? Separa 300 dias na sombra daquela árvore. A pobre da árvore derrama umas folhinhas e fala, quem que aguenta, senhora? Foi 3 sacos de folha aqui, ó. Meia hora varrendo aqui, eu estou até com o calo na mão. Somos, infelizmente, assim. Infelizmente. Quando André Luiz, no livro Nosso Lar, André Luiz é um espírito que psicografa pelas mãos de Chico Xavier, trazendo para nós umas lindas histórias que começam com o filme, que não tem isso que eu vou citar no filme, que está no livro. A prima de Lísias, onde ele está lá hospedado no mundo espiritual, na hora da janta, que na janta é só um caldinho ralo, fluidificado, na hora da janta ela não está na mesa. Aí André Luiz fala assim, vocês não vão chamar, se eu não me engano é Luísa que ela chama, vocês não vão chamar ela? Fala, não, os pensamentos dela vão perturbar aqui, ó. E nosso lar é uma colônia espiritual que eles dizem que fica acima de nós, uma colônia muito boa, e é boa a ponto da gente querer morar lá, porque tem o tal da colônia Campo da Paz, que as pessoas querem fazer excursão no nosso lar, mas você não pode. É só com indicação de alguém, ou se você casou com alguém do nosso lar, que doideira, gente. O nosso lar tem um ar de tranquilidade lá, tão grande, eles contam no livro, que você não pode ficar falando de coisa ruim. Falei, lascou, não posso entrar lá então. Não pode reclamar lá? Ali são escolhidos habitantes que não reclamam. Será que você entra lá? A gente tem que se questionar isso, né? Mas aí eu me seguro. Não, eles lêem seu pensamento. Eu posso não falar, mas quando eu estou pensando, eu estou vibrando. E lá o tempo todo a gente vê as mensagens, fulano, o outro vai lá, fala uma coisa, fala algo, e o outro dá a resposta, fala, eu só pensei. Pois é, lá eles lêem pensamento. Então, será que eu já estou aqui controlando a minha boca? Porque para mim morar lá, eu tenho que controlar meu pensamento. Se eu não estou controlando nem a minha boca. Fala, nossa, e agora, hein? Eu ligo para a pessoa, será que eu estou reclamando? As pessoas me perguntam como foi meu dia, será que eu reclamo? Será que compensa eu contar para o Oceander que eu levei uma fechada no trânsito? Eu não morri, não bati o carro. O pare vai continuar lá, ninguém vai colocar um semáforo naquele lugar. Nem vou contar. E se contar, ameniza. Nossa, me fecharam ali no pare. Ainda bem, vida que segue, né? Mas eu faço um drama. Outro dia, Sandra, eu estava ali, sabe aquele cruzamento lá? Eu estava atrasada. Aí ele vai entrando na história. Na hora que eu falo, aí o cara, ele quase tem um infarto junto. Porque você está contando. Você quer deixar um negócio muito maravilhoso. Mesmo que você está vivo na frente dele, ele está rezando, está assim, ó. Eu falo, não, eu estou viva. Será que ela morre? Em algum momento, eu estou falando com o espírito. Esses dias eu tive que contar, gente. Eu estava entrando na rua, na minha mão aqui, olhei para ver se estava vendo o carro. Na hora que eu olho, era uma pessoa que catava reciclado, com um carrinho aqueles carrinhos de supermercado, cheio de reciclado dentro, e ele foi passar assim entre eu e a sarjeta. O carrinho coube, mas dentro do carrinho tinha um monte de coisa assim, ó, fez assim no meu carro. Aí eu tive que contar. Porque se eu não conto, o que é barbaridade de mulher, né? Então, aí eu tive que contar com detalhes, descrever como era o cidadão, né? Eu contei, né, amor? Eu contei com detalhe. Mas você não sofreu, né? A gente só sofreu porque ele correu lá, acordou, era a sonequinha da tarde, antes dele atender o restante dos pacientes lá. Ele pegou a massa, o que é aquilo lá? Massa corrida não é, uma massa, né? Massa de polir. Aí ele foi lá tentar salvar, e graças a Deus não foi culpa minha, foi culpa do homem que não mirou direito lá e passou o cano no meu carro, desse tamanho assim. Mas não adiantou, né, amor? Você sofreu mesmo assim, né? Não... Tem que mandar arrumar agora, né? Tem que gastar dinheiro para arrumar, mas tudo bem. Mas enfim, para finalizar, gente, nós temos que analisar, vocês são mais novos, vocês não vão lembrar. Tinha um jornal antigamente que custava 50 centavos. Notícias Populares, vocês lembram disso aí?
Você abria o jornal assim, caía pelo menos 1 litro de sangue caía dele. Era só notícia desagradável. Eu comprava, eu era menino, eu ia lá comprar para ver quem tinha matado, quem tinha decapitado alguém. E eu contava para as pessoas, né? Porque eu li no jornal, mas eu era menino, não tinha esse conhecimento. E você imagina o clima desagradável que fica quando você conta alguma coisa chocante. Obviamente que nós temos que deixar bem claro aqui que tem muitas coisas ruins que acontecem que necessitam de apontamento para que aquilo não aconteça mais. Por isso que é necessário observar o erro para tentar corrigi-lo. Nós não podemos ver alguma coisa errada e falar, não, eu tenho que ser otimista, não estou vendo, vou continuar a minha vida, deixa para lá isso aí os problemas não se resolvem. Então é preciso deixar isso claro. Nós não podemos ser omissos. Você não pode fingir que você não está vendo. A questão é, nós temos que filtrar mais aquilo que a gente divulga. Porque o mal está doidinho para arrumar aliados. E às vezes ele nos encontra como divulgadores do mal. Como eu era lá quando eu li Notícias Populares. Era 50 centavos, vocês lembram disso ou não? Era um jornalzinho feio. Jornal lá, principalmente Notícia de São Paulo, capital, né? Ô, trem esquisito, ainda bem que acabou. Um perdão aí se alguém está assistindo nós depois aí, que trabalhou Notícias Populares aí, mas ainda bem que se extinguiu. Esse tipo de coisa não vai ter mais guarida no futuro. Nós precisamos de notícias boas, nós precisamos ser divulgadores do bem. É isso que está faltando no mundo. Mais otimismo, mais realidade, mais propensão ao equilíbrio das pessoas também. Não é isso? É isso aí. E nós finalizamos aqui hoje agradecendo a presença de vocês, desejando que todos possam se sentir abençoados por nós, porque com certeza, pelo Mestre Jesus, já estamos abençoados. Obrigado pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite, e estaremos sempre à disposição de vocês para um retorno no futuro aí, ok? Muito obrigado, Deus nos abençoe. Nós que agradecemos você estar aqui. Foi maravilhoso. Quer pegar o microfone?